Boa tarde, minha gente. Mais uma vez retorno a essa tribuna política para falar de um assunto que está aí na televisão diariamente sendo transmitido ao vivo, que é a perseguição e a prisão do Lula. Não quero dizer que o Lula seja uma pomba inocente. Contudo, ninguém é ingênuo. É de observar-se que o cerco contra ele foi um cerco arquitetado da forma mais, vamos dizer, eficiente possível do ponto de vista deles. Eu não sou petista, mas também não sou cego, não sou ingênuo. A condenação do Lula, baseada em suposições, em delações, esses delatores, meus amigos, são todos criminosos velhos, antigos no Brasil. Eles conhecem crimes muito mais contundentes do que esses que acusaram o Lula. E acusaram e não provaram. Cadê a materialidade? Eu sou advogado. Conheço de direito penal e processo penal. Onde é que está? O princípio maior nesse sentido do direito penal é a materialidade. Onde é que está? A mão na massa. Não tem. Não se pode fazer uma coisa dessa, principalmente com um homem de valor como Lula. Eu estou falando aqui do ponto de vista humano mesmo, não é nem do ponto de vista político. Do ponto de vista político, nem se fala. Ele saiu das cinzas. E isso machuca muita gente, muito daqueles que nasceram em berço de ouro e são incompetentes. Almejam, mas não conseguem chegar onde o Lula chegou por falta de competência, por falta de valor mesmo, por falta de valor. Então isso é as pessoas que nascem, né? O Lula não é nenhum catedrático, não tem nenhum diploma superior, mas tem um diploma da vida na mão. É uma pessoa sábia. E a sabedoria é uma coisa, como ele mesmo disse, e o conhecimento é outra. Apesar de tudo, ele é sábio e conhecedor, porque tem a escola da vida que mais do que muitos a ele escolou e ensinou. Tanto fez que ele, depois de muitas tentativas, chegou a ser presidente da República e elegeu uma sucessora. Naturalmente, a sucessora muito longe de corresponder à expectativa que ele tinha, né? Deixou que acontecesse muitas coisas e o Brasil, depois do impeachment, ficou na situação que nós estamos aí, né? Estamos acabando de sair de uma recessão. O país começa agorinha mesmo, a se recuperar, a recuperar o seu crescimento da indústria, dos serviços, de tudo. Meu Deus, foi uma lástima essa escolha que o Lula fez pela Dilma. Foi uma lástima, né? Porque foi uma decepção total. Ele, pessoalmente, fez um bom governo, criou muito emprego, enfrentou crise e saiu vencedor, vitorioso. Mas a afilhada dele, que ele elegeu, uma pessoa que nunca tinha disputado nem eleição para vereador, foi logo para a presidência da República e foi, como todos nós esperávamos, uma decepção total. É tanto que culminou no impeachment. Mas o Lula em si é um homem flexível, negociador, todos nós sabemos, e muito competente. Um negociador, um player muito competente. Nós sabemos disso. De forma que lamentamos todos essa condenação e a prisão do Lula por coisas muito nebulosas.
muito nebulosas. Não quer dizer que ele não tenha culpa disso ou daquilo, mas a questão é a seguinte: cadê a prova, a materialidade? Ilações, suposições, é fácil de se fazer, de se criar fato, imaginário. Tem muita gente que, em vez até de ser juiz, ou advogado, ou promotor, deveria ser autor de ficção científica. Ou então de romances policiais, porque são competentes nesse particular. Mas a condenação do Lula, que pode ser o fim da carreira dele, porque já está com a idade avançada, ficar 12 anos e um mês no presídio, e ainda guardar mais 8 anos para poder disputar uma eleição. Quando esse prazo terminar, ele não tem mais condição física, já está muito velhinho, para disputar uma presidência da República. Isso se ele resistir, porque um homem que tem um espírito vivaz como o dele, engaiolado por 12 anos e um mês, eu não sei se ele resistirá, coitado. É um massacre a uma pessoa. De forma que, se democracia for isso, eu acho que nós estamos decepcionados com a democracia. Se a democracia for isso, nós estamos pior que no tempo do regime militar. Estamos praticando casuísmos. A Constituição Federal, por 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, glosa o princípio da presunção da inocência. Por outro lado, também manda investigar o presidente da República, responsabilizando-o, como a procuradora-geral diz, não, é que ele não pode ser responsabilizado, mas pode ser investigado. Não, uma coisa decorre da outra. Ela sabe que, como eu já disse em outra mídia, a investigação é a responsabilização de fato. O presidente da República não pode ser nem investigado e nem responsabilizado por falhas anteriores à investidura do mandato de presidente da República. Não pode. Não pode, porque quando você está investigando, estão soltando coisas para a imprensa, e a imprensa sensacionalista divulga, achincalha o presidente da República. E o que esse artigo diz e prevê, e o fundo dele mesmo, teleológico, é efetivamente preservar a dignidade do mandatário maior da nação, do presidente da República. Isso não é um cargo que se pode brincar com ele, não. Tenho certeza que se fosse um país civilizado, que tem amor próprio, a imprensa não faria a besteira que fez e que faz, sensacionalizando tudo. Mas estão falando do ex-presidente Lula. Ele agora, depois desse pronunciamento de 50 e tantos minutos, quase uma hora, anunciou que vai se colocar à disposição do delegado da Polícia Federal para dar início ao cumprimento do mandado judicial. Mas é uma pena, né? Eu não sou eleitor dele. Não estou aqui defendendo o PT porque não sou petista. Mas ele falou uma coisa ali que também me cortou o coração. Foi que anteciparam a morte da companheira dele, da esposa dele, da dona Marísia Letícia Lula da Silva. Está claro que ela foi assassinada pelas notícias sensacionalistas. Foi tanta covardia que ela, coitada, se envenenou com tudo aquilo e terminou num derrame cerebral que a levou à morte.
Então, nesse caso, no Brasil não tem pena de morte, mas há condenado e matado. Essa é a realidade. Né? Então, quem mexe com a justiça, quem lavora com a liberdade das pessoas, tem que pensar duas vezes antes de emitir um parecer, antes de dar uma liminar, antes de prolatar uma sentença. Meus amigos, muitos comemoram esse dia de hoje, o dia da prisão do Lula. Eu não sou petista, como já disse, mas não comemoro. Fico triste. Fico triste porque uma pessoa lá do nosso Nordeste que saiu como retirante, uma criancinha descalça e tudo mais, com a mãe desamparada, foi para São Paulo, passou pelos maiores sufocos e venceu. E venceu a duras penas. Foi o destino, foi a mão de Deus. Então os invejosos nunca se conformaram. Os invejosos nunca se conformaram com o êxito e com o sucesso do Lula, com aquela faixa presidencial que ele colocou no peito. E olha que ele colocou por 2 vezes, por 2 mandatos. E administrou o Brasil competentemente. Não digo agora que não foi, porque no governo dele a crise que apareceu, a crise de 2008, ele, quando saiu do governo, já tinha debelado. Então não morro de amores pelo senhor Lula e nem pelo partido dele. Mas, como advogado, tem um senso exato de justiça e a aplicação do direito com relação a ele foi muito falha. Foi muito falha. Só suposições, ilações. Onde é que está a materialidade? Pegaram ele com dinheiro na conta, dinheiro ilegal, ele estaria lavando dinheiro. A delação desse pessoal que corrompeu governos e governos sucessivamente no Brasil não é confiável. Não é. Isso eles já chamam de delação premiada. Delação premiada para eles. Mas para o povo, para a comunidade, é o fim, porque eles só delatam o que interessa a eles, o que pode beneficiá-los. E eles sabem muito dessa república. Sabem desde antânios. Eles conhecem muito, porque não é de hoje, não foi de ontem, não foi de antes de ontem até, que eles corromperam toda a máquina do governo brasileiro. Governo municipal, estadual e federal. E ainda os poderes, né, os poderes executivo, legislativo e judiciário. É o judiciário que quer tirar uma onda boa aí, mas não está fora não. Não está fora. Ainda vamos ter aí descobertas que vai surpreender muita gente. É só esperar mais um pouco. É só esperar mais um pouco. Então nós temos hoje uma máquina pública brasileira podre. Tanto a máquina pública como a máquina política e a máquina empresarial brasileira. Todo mundo viciado no pichuleco, como eles dizem. É uma coisa de louco. Isso eu não quero justificar erro de ninguém, de forma nenhuma. Não quero justificar. Mas, no entanto, é necessário que ao acusar alguém, principalmente na área penal, na área criminal, você tem que mostrar a materialidade. Tem que dizer, olha, você foi preso por isso e por aqui. Está aqui, ó. Não é dizer que você achou um contrato sem assinatura, sem nada na casa lá do Lula e dizer que por aquilo ele é condenado, não. É uma situação difícil para o povo brasileiro, porque o Lula é povo, é do povo, nasceu do povo e é para o povo. Ele se preocupou quando governante e mesmo como militante, sindicalista e político,
com projetos e situações que beneficiaram o povo brasileiro de forma que ninguém nunca antes pensou. Então vamos ser justos. Eu digo a vocês aqui que estou perplexo. O Tribunal Gaúcho da 4ª Região não esperou esgotar as instâncias para recursais. Então ele fez supressão de instância e prejudicou o Lula. Mandou prender, expediu mandato de prisão, faltando ainda, não deu a ele a oportunidade constitucional do devido processo legal. Mas isso já é moda no Brasil. Qualquer juiz inventa um princípio e decide em cima do princípio, trazendo força normativa para princípios desconhecidos. Não é? E nós só podemos dar força normativa para princípios que estão na Constituição, nos códigos, nas leis. É isso aí, minha gente. Eu estou fazendo esse registro aqui da minha decepção. Eu não sou petista, como já disse, mas a minha decepção é muito grande com relação, principalmente como profissional do direito, como advogado. Isso, minha gente, não está correto. E ainda mais, o Superior Tribunal de Justiça negou 2 vezes direito líquido e certo do Lula. A última vez, no pedido de habeas corpus, o ministro poderia ter muito bem dado a ordem, porque o paciente, o Lula, a ele foi impedido que ele exaurisse as instâncias no Tribunal Gaúcho, lá, TRF4. Foi negado o direito. Eles se anteciparam e não deixaram que ele entrasse com os embargos dos embargos. Podem achar até estranha essa frase, mas é usual. Não adianta o Tribunal Gaúcho dizer que nós não aceitamos. Tem que aceitar. É uma coisa ordinária e legal. Assim como todos têm que seguir a jurisprudência deles, tem que seguir as praxes processuais. No mais, aqui eu desejo ao Lula que ele passe muito pouco tempo lá na cadeia. Que apareça uma luz que ilumine a mente, a cabeça, o raciocínio daqueles preconceituosos que julgarem e julgam. Não estou falando só do juiz, não, estou falando da imprensa, estou falando de muita gente da sociedade que bateu palma, aplaudiu essa prisão, essa condenação, que muito nos entristece. Muito obrigado.